Shalom, shalom, sejam bem-vindos, meus amigos. Aqui estamos no nosso canal da Beit Ben Kohaim para falarmos da Parashá de Noa. Isso, sejam bem-vindos, que aborda no capítulo 6 ao 9. Então, queria falar sobre um pouquinho dessa leitura no verso 9. Estas gerações de Noé, um homem justo, perfeito em suas gerações. Com Deus andou Noé, um homem justo. Ele, naquela época, naquela terra onde havia muita discórdia, corrupção, violência. A terra estava corrompida de violência, de corrupção. Exato. E era um homem que seguia, aos nossos olhos, as mitzvot. Andava com o Eterno, obedecendo suas leis. Quais leis? Que é um Eterno, é o único. O Criador, como se diz, naquela época estava dizendo o Criador, ainda não falava sobre o Eterno, sobre Deus, falava sobre o Criador, que criava tudo. E ele andou com Noa e corrompeu-se a terra diante de Deus e se encheu a terra de roubo. Interessante, né? Interessante como nos tempos atuais e nos tempos antigos, qual é a semelhança? Uma terra com corrupção, né? A semelhança, aos meus olhos, é que no tempo de Noa a arca era física. Hoje a arca precisa ser espiritual, precisa estar dentro de nós, né? Noa, eu acredito que aquela arca era não só um espaço físico onde eles puderam habitar por 150 dias, não é isso? Exato. Com o Noa, sua família e os animais que o Eterno tinha pedido para que ele botasse dentro da arca, mas aquela arca também simbolizava um espaço de fé, um refúgio espiritual. Ótimo. Porque tinha ali dentro pessoas que temiam o Senhor, Noa andava com o Senhor. Exatamente. Por que ele queria fazer essa arca? Porque o Eterno pediu a Noa que fizesse uma arca. Porque ele disse que Deus que viu a terra que estava corrompida. Porque tinha corrompido toda a criatura, eu digo toda a criatura, e o seu caminho e sobre a terra. Então isso que o Eterno sempre exclama: ande nos meus caminhos, ande nas minhas leis, para que não tenha corrupção, porque naquela época anterior, antes do dilúvio, havia tanta corrupção, tanta discórdia entre famílias. A terra estava corrompida, né? Exato. E Deus disse a Noé: o fim de toda criatura veio perante a mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles. E eis que farei perecer juntamente com toda a terra. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Compartimentos farás da arcas e untarás por dentro e por fora com betume. Justamente isso que a Mabel quer passar para nós sobre o que é a arca, uma arca espiritual. Então, eu fico pensando que nos dias de hoje, esse betume, né, onde Noé revestiu a arca por dentro e por fora com betume, eu acredito que esse betume hoje é a nossa coragem, simboliza a nossa coragem, persistência e obediência também. Por mais que os dias estejam difíceis, por mais que a gente veja também muita corrupção, muita violência, muito egoísmo por parte das pessoas e etc. Esse betume precisa revestir a nossa arca espiritual. E fala muito disso nos dias de hoje, que os dias são difíceis. No meu entendimento, a coragem de persistir e a obediência de seguir em frente. Esse deve ser o betume que venha revestir a nossa arca interior. E hoje ela pode estar aqui dentro de cada um de nós. E essa arca é a nossa Torá. É a certeza de que a palavra do Eterno nos salva, né? Nos coloca salvos, nos dá o refúgio necessário em qualquer situação. Exatamente. Falarmos sobre a arca é falarmos da palavra hebraico de Tevá. Tevá é justamente a arca que te traz para ti, com preces, orações. Para nós, trazemos uma alusão da Torá. A Torá, ela é um bem que te traz para ti, com preces, orações. Para nós, trazemos uma alusão da Torá. A Torá, ela é um berço
esplêndido, inigualável, de uma fonte de fidelidade com Deus para obedecer às preces, suas mitzvahs, através de orações e preces. Num mundo tão de discórdias, num mundo tão de eu, naquela época já havia os seus eus. Lembrar que na palavra estava descrito que a terra corrompeu o homem, todo ser vivo. Foi corrompido, né? Se corrompeu. Exato. Naquela época. E quando a gente lê um pouco, né, até porque é o primeiro livro, né, da Torá, Gênesis, né, Bereshit, quando a gente lê sobre Noé, quando chega nesses capítulos, o capítulo 6, que começa a falar sobre a história de Noé, é uma história bastante conhecida, né? Eu acredito que muita gente conhece essa história porque lembra da arca, dos animais que entraram na arca, né? E, de repente, a gente poder fazer um paralelo com aquela época, né, com aquela arca, para os dias de hoje, eu nos enxergo muito privilegiados, né, de saber que nossa teivá, nossa arca, pode ser construída e deve ser construída aqui dentro de nós, né? E manter dentro dessa arca nosso espaço espiritual, nosso refúgio espiritual, né? Guardando os mandamentos do Eterno, as mitzvahs do Eterno, a Torá. Então, eu acredito que ela sendo bem revestida, né? Onde a gente possa revesti-la de coragem, como eu falei antes, de obediência ao Eterno, de persistência, nós temos tudo para vencer a qualquer dilúvio, né? Não mais o dilúvio de águas, porque o Eterno já fez uma promessa conosco, né? Uma promessa a nós, mas contra qualquer outra adversidade, situação, a nossa teivá vai ser o nosso refúgio de salvação. Ótimo. E como, Mabel, eu lanço até uma discussão com você, como podemos manter uma arca, como você já falou certamente sobre o betume, né? Como podemos fazer com que a nossa família esteja adentro da arca? Como podemos fazer que esta arca seja mantida perante as tormentas do dilúvio? A gente sabe que os sacerdotes eles levavam lenha, né? Todos os dias para o altar. Nos nossos dias, nós precisamos abrir a nossa Torá e mergulhar dentro dela. Essa é a melhor parte, é a melhor porção que nós podemos viver diariamente, né? E saber que a nossa arca vai estar sempre aberta, né? Para a gente ter mais e mais do Eterno, mais e mais da Torá, mais e mais do nosso Yeshua e poder transmitir isso também tanto para a nossa família, para a nossa descendência, como para a nossa geração. Muito bem. É isso que é você, e deixamos essa mensagem, ó amigos, ó amigas, o que você está fortalecendo sua arca, sua tevá? O que você está trazendo para você, trazendo a tua família nos tempos difíceis, nos tempos... Qual é o betume que você reveste a sua arca? Exato. E onde está a Torá dentro dessa arca? Ela tem um lugar de privilégio? Ela tem um lugar, o primeiro lugar? A gente precisa pensar nisso, né? Porque Noa foi um homem que, a partir dele, toda a humanidade depois pôde ser continuada, a partir de Noa e sua família. Então a gente olha e a gente vê que ele teve um papel importante e que ele conseguiu, como um justo, né, se manter e continuar. A partir dele veio toda a continuação do homem, né, da humanidade. E nós precisamos também continuar a cada dia, né? Continuar por nós, continuar pela nossa descendência, continuar pela nossa geração e nunca jamais desistir. Através dos nossos comportamentos, através das nossas tefilás, nossas orações, é que tu faz diferenciar. Você faz ser o diferente nesta terra. Em tempos difíceis, que tua arca seja sempre fechada, fortalecida e guardada nesse tempo de dilúvio. Bem revestida, é verdade. Que todos tenham um excelente Shabá e a gente se encontra